O STF está interrogando os réus da trama que resultou no 8 de janeiro. Mauro Cid foi a estrela da primeira audiência, que durou cerca de 6 horas e também contou com a presença do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Alexandre Ramagem. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e Ramagem teriam trocado mensagens e participado de reuniões com gente que cogitava até um atentado contra Alexandre de Moraes. E agora é Alexandre de Moraes quem conduz o interrogatório. Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né? Inclusive fotos, figurinha, aquelas memes, essas coisas. Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade. Eu sou Arvro e o que segue é um resumo do depoimento de Mauro Cid. Em janeiro de 2023, a Polícia Federal visitou a casa de Anderson Torres, que foi o ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Na casa dele foi encontrado um documento que ficaria conhecido no noticiário como a Minuta do Golpe. Esse documento tinha a função de dar um aspecto de legalidade a um golpe de Estado. Ele autorizaria prisões de ministros da Suprema Corte, suspenderia algumas garantias constitucionais de todos os brasileiros também, como a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, e ficaria legada ali uma ameaça institucional. O documento consistia basicamente de duas partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né? De estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. A função da minuta golpista era abrir caminho para um novo regime militar. Hoje, o plano está muito mais claro. Primeiro veio a acusação de fraude na eleição. Não pode um homem querer decidir o futuro do Brasil na fraude. Na fraude. A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Depois, a desordem com bloqueio nas estradas e manifestações em quartéis. Tudo planejado e até financiado pelos conspiradores. Lembro que o intuito, pelo menos na minha cabeça, o intuito eram manifestações apoiadas pelo Exército na frente dos quartéis, né? Então eu fui procurar o general Braga Neto para perguntar sobre se havia alguma maneira, né, do partido ou alguém ajudar. E o general Braga Neto trouxe, né, uma quantia em dinheiro, que eu também não sei precisar quanto foi. Ele estava onde, esse dinheiro? Ele, não sei. Guardado? Não, guardado onde? Quando o senhor recebeu uma sacola? Estava acho uma caixa de vinho, assim, um botelhazinho assim. Né? E aí eu depois, acho que no mesmo dia, eu passei para o Major de Oliveira. Depois de lançar dúvidas sobre as eleições e de promover o caos com protestos, viria a minuta para colocar ordem na sociedade, para pacificar tudo. Perceba que esse plano só falhou no último estágio. E se esse último estágio tivesse sido executado, Alexandre de Moraes não seria o juiz, seria o réu. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. Os envolvidos na tentativa de golpe se referiam a Alexandre de Moraes como centro de gravidade, o que é muito revelador quando você considera o jargão militar que está envolvido aí. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber do réu
por que Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, foi considerado centro de gravidade? O que significava isso? O senhor se recorda? Não, desconheço porque ele escreveu. O centro de gravidade, normalmente no planejamento militar, ele é uma peça que se for tirada do contexto, se for tirada da operação, todo o resto cai. Né? Então, esse é o termo nosso de centro de gravidade. Mas por que ele escreveu isso, eu não posso dizer, porque a mensagem não foi encaminhada para mim. Quando a minuta foi encontrada, já tinha ficado claro que sim, houve uma tentativa de golpe no Brasil. Só restava saber o tamanho dessa trama e quem estava envolvido nela. Hoje a gente já sabe, foram várias reuniões, muitos militares e, liderando o movimento, o próprio Jair Bolsonaro. A minuta não era o trabalho solitário de alguma mente vazia, como se propôs no início. Longe disso, a minuta do golpe foi a prioridade absoluta dos últimos meses de mandato de Bolsonaro. E nessa reunião é que ficou acertado que seriam chamados os comandantes das forças para terem ciência desse documento. Sim, senhor. E só que quando os comandantes vieram, a apresentação que foi feita inicialmente foi só da parte dos considerandos, que foi a parte que eu presenciei, porque é o que operava o computador. Então, foi projetado na tela, né, com a participação do Felipe Martins nessa reunião. Então, foi só a primeira parte que foi apresentada, que me parece, nesse dia. A outra parte, com os artigos do tal do decreto, Estado de Sítio e Defesa, ou ele não foi apresentado nesse dia, ou nós não estávamos presentes no momento. Então, mas nessa reunião, quem estava presente? Nessa reunião, onde foi os considerandos, estavam os 3 comandantes de força, se eu não me engano. O Felipe Martins estava presente também, e eu estava ali operando o computador, projetando na tela. Houve a projeção na tela dessa minuta do decreto dos considerandos. Só dos considerandos. Então, o presidente Jair Messias Bolsonaro presente também. Sim, senhor. Aonde foi essa reunião? Foi na biblioteca do Palácio do Alvorada. O depoimento de Mauro Cid foi acompanhado de perto pelo próprio Bolsonaro. E como ele estava na sala, os jornalistas conseguiram ver de longe as anotações que ele fez. Golpe, escreve Bolsonaro durante interrogatório de Mauro Cid no STF. É da Malu Gaspar no O Globo. Golpe, escreveu Bolsonaro no documento deixado sobre sua mesa no intervalo da sessão, que pôde ser lido à distância pela equipe da coluna. A palavra golpe estava ainda em um outro pedaço de papel, observado pela equipe da coluna, acompanhado de outras anotações. O ex-presidente deixou os óculos e a caneta sobre a mesa e as notas, o que dificultou a leitura completa dos escritos. Nos próximos dias, o STF continua ouvindo os envolvidos na trama golpista. E o cronograma está cheio de estrelas, incluindo Augusto Heleno e Braga Neto. Em breve, até Bolsonaro deve sair do canto da sala onde faz suas anotações e sentar na cadeira de Mauro Cid, também conhecida como a cadeira dos réus. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Será que eu consigo resumir esses depoimentos na medida em que eles vão acontecendo? Às vezes vocês me elogiam aí pela velocidade com que os vídeos saem e tal. Eu obviamente gosto, né? Fico envaidecido. Mas também queria ser merecedor desse elogio, pô. E a verdade é que enquanto eu tô gravando o meu agradecimento, já tá rolando o depoimento do Almirante Almir da Marinha. Esse é importante, hein? Vou lá ver. Se você quiser e puder, tem o botão Valeu Demais para deixar o seu apoio. E em breve, se Deus quiser, a nossa campanha de financiamento coletivo, também conhecida como o nosso Clube de Membros. Em breve. Muito obrigado por tudo, tá, pessoal? Valeu!